Ok, gente, no último vídeo então a gente ficou para identificar, né, a Hamiltoniana, qual é a interpretação física em sistemas conservativos. Para isso, a gente vai começar trabalhando com uma nova expressão para a energia cinética de um sistema de partículas. Tá? A gente sabe que um sistema de N partículas tem esta energia cinética, é a soma das energias cinéticas de todo mundo, né? Um meio de m velocidade ao quadrado, né? Se eu tenho partículas identificadas por uma letra alfa, né? O m1, m2, m3, etc, m alfa, a massa dessa partícula alfa é m alfa e a velocidade é r alfa ponto. Né? Portanto, aqui está a nossa energia cinética. R alfa ponto ao quadrado, eu posso também calcular isso pelo produto escalar de R alfa ponto com L mesmo. Né? E R alfa ponto é a velocidade da partícula, dr alfa dt. Né? E eu sei que eu tenho relações de vínculo holonômicas desta forma. Né? As posições das partículas dependem das coordenadas generalizadas. Eu vou tratar aqui só de vínculos holonômicos que não dependem explicitamente do tempo. Tá? Então a relação entre a posição R-alfa e as coordenadas generalizadas são essas. Não aparece o tempo ali, explicitamente falando. Né? Portanto, se eu tenho esta expressão aqui para R-alfa, para calcular o R-alfa ponto, basta derivar isso aqui com o tempo. Né? Novamente é usar a regra da cadeia de funções de várias variáveis, fazer a soma das derivadas de R alfa com as variáveis QI e a derivada de QI com o tempo, ou seja, QI ponto. Somar todas elas, como está aqui indicado. Tá? Então essa daqui é a expressão para a velocidade de uma partícula alfa em um sistema de várias partículas, né? Quando os vínculos são holonômicos sem dependência explícita do tempo. Esta daqui é a expressão. Para calcular o R alfa ao quadrado, eu vou fazer o produto escalar de R alfa com ele mesmo. Como está aqui, ó, R alfa ao quadrado é o vetor R alfa escalar com o vetor R alfa. E substituindo a definição aqui, ó. Reparem, né, que nesta segunda soma eu troquei o índice I por J, né? Eu troquei onde aparecia I aqui, eu coloquei J para não confundir, né, na hora de aplicar a distributiva, né? Aqui eu tenho o produto de duas somas, né? Uma soma vezes outra soma. Eu tenho que fazer a distributiva para calcular o produto completo. Né? Mas se eu não troco o índice I que aparece na segunda soma, eu vou acabar me confundindo. Portanto, eu troco. Né? Veja que trocar I por J aqui não muda nada. Né? Porque o J é o que em inglês se chama dummy variable. Né? Uma variável auxiliar, em português a gente usa, mas se for usar a tradução literal, é uma variável boba. Né? Uma variável que não tem nenhum significado físico, ela é só um índice que percorre todos os graus de liberdade, né? Q1, Q2, etc. até o Qn. Então não importa se eu uso I, J, K, L, M, o que eu quiser aqui. Né? E isso me ajuda na hora de calcular a distributiva. É só fazer a soma dupla, né? Soma de I igual a 1 até N, soma de J igual a 1 até N. Produto escalar de del R alfa, del QI com del R alfa, del QJ, que são vetores, né? Vezes o QI ponto, QJ ponto, que são escalares. Então aqui está a expressão para R alfa ao quadrado. Né? Se isso já não é complicado o suficiente, eu ainda vou jogar isso tudo na expressão da energia cinética, que tem mais uma soma. Né? Então aqui para essa expressão da energia cinética, eu tenho uma soma tripla em alfa, que vai de 1 até Nzão, e I e J, que vão de 1 até Nzinho cada. Soma tripla. E nesta soma eu posso rearranjar a ordem das somas, escrever as somas em I e em J antes da soma em alfa, como eu fiz aqui. Tá? Desta expressão para esta, eu simplesmente alterei a ordem das somas, dos símbolos de soma. Né? Coloquei o I e J na frente e coloquei aqui entre parênteses a soma em alfa. Né? Veja que o QI ponto, QJ ponto não depende de alfa, só depende das coordenadas generalizadas mesmo. Né? O que depende de alfa está aqui dentro dos parênteses. E este termo eu vou chamar como um certo coeficiente MIJ. Eu vou definir tudo isso daqui que aparece dentro dos parênteses como um MIJ. Reparem, né, que esse termo não depende de alfa, porque eu estou somando para todas as partículas. Né?
portanto, depende só do I e do J que eu escolher para calcular, né, o termo nesta soma dupla de I e de J. Então, M e J não depende mais de alfa, quando eu faço a soma em alfa. Bom, concluindo, né, a expressão para a energia cinética é esta daqui. É uma soma dupla em I e em J de 1 meio de M e J, QI ponto, QJ ponto, sendo que os M e J são definidos por esta expressão aqui. Bom, nessa expressão para energia cinética, reparem que os coeficientes M e J dependem apenas dos Q, ou dos QI, né? E não dos Q ponto. Por quê? Porque o R alfa não depende de Q ponto, só depende de Q, como está aqui, é definido, né? Então isso daqui tudo só depende dos Q. Então, na expressão para energia cinética, os Q pontos só aparecem aqui neste produto, QI ponto, QJ ponto. Uma outra coisa que é bom vocês perceberem é que MIJ é igual a MJI, porque não importa a ordem do produto aqui, o produto escalar é comutativo, né? Então, MJI seria o DR alfa del QJ, DR alfa del QI, mas a ordem não importa, então MIJ é igual ao MJI. Tá? Isso vai ser importante para um passo na dedução da seguinte equação. Tá? Eu quero então pegar esta expressão da energia cinética, juntar com a energia potencial, né, e montar a lagrangiana, né, a lagrangiana T menos V. A gente já sabe que a energia cinética depende dos QI ponto, nesta forma aqui, só em Q1 ponto, QJ ponto, e depende também dos QI que estão aqui embutidos nos M e J. Né? Já a energia potencial depende apenas dos QI para um sistema conservativo. Não depende explicitamente do tempo e não depende dos QI ponto. Né? Então eu monto a lagrangiana T menos V e calculo o momento generalizado, que é definido como del L del QI ponto. Mas como a lagrangiana, né, que é T menos V, tem uma parte que depende dos QI ponto e uma parte que não depende, eu posso simplesmente trocar a lagrangiana aqui por T, né? Porque a derivada da lagrangiana com o QI ponto é a derivada da energia cinética menos a derivada da energia potencial. Mas a energia potencial não depende de QI ponto, certo? Então a derivada do potencial com QI ponto é zero. Então eu posso calcular os momentos generalizados como a derivada parcial da energia cinética com os QI ponto. Tá? É o que eu vou tentar fazer no próximo slide, que é calcular o PI. Tá? Calcular o momento generalizado conjugado à variável QI. Vamos lá. Ó. O momento generalizado, portanto, é esta conta aqui que eu quero fazer. Né? Tenho que calcular a derivada parcial da energia cinética com o QI ponto, sendo que a energia cinética é esta expressão. E eu quero calcular a derivada disso. Veja que não é uma coisa tão trivial assim, tão óbvia num primeiro momento. Por isso que eu vou fazer a conta explicitamente para o caso n igual a 2, né? Que está aqui, ó, de forma explícita, né? Fazendo essas duas somas que vão de 1 até 2, eu tenho isso daqui. 1 meio de M11, Q1 ponto, Q1 ponto, mais 1 meio de M12, Q1 ponto, Q2 pontos, etc. São as 4 possibilidades para essas duas somas concatenadas aqui, né? Duas somas aninhadas. Né? Simplificando, ó, Q1 ponto é o Q1 ponto ao quadrado. Né? Aqui a mesma coisa para o Q2 ponto. Agora, M12 é igual ao M21, como a gente discutiu anteriormente. Né? Os MIJ é igual a MJI, portanto eu posso escrever M12 como igual a M21. E a ordem aqui, Q1 ponto, Q2 pontos, ou Q2 pontos, Q1 ponto, não interessa, é um produto. Eu simplifico então para esses 3 termos que estão aqui embaixo. E aí, eu quero calcular a derivada em relação ao Q1 ponto e Q2 pontos para obter o P1 e o P2. Né? P1 é a derivada em relação ao Q1 ponto, faz a conta. Ó. É 1 meio de M1, 2Q1 ponto. Ou seja, o 1 meio cancela com o 2 que cai do expoente. Né? Eu tenho M11, Q1 ponto. Depois vem esse daqui, vai ser M12 vezes a derivada disso em relação ao Q1 ponto. O Q2 pontos é considerado constante na derivada parcial, né? Portanto, ele sobrevive ali. E a derivada de Q1 ponto em relação a Q1 ponto é 1. Certo? Então, aqui está o P1. O P2 é a mesma coisa, né? A derivada do primeiro termo não tem Q2 ponto, então não tem derivada aqui. Tem a derivada em relação a isso daqui, que está aqui,
e em relação a este daqui que está aqui no último termo. Tá? Então, para o caso de n igual a 2, aí estão os dois momentos generalizados. Para um n qualquer, né, para qualquer grau de liberdade, eu tenho essa expressão, basta você generalizar. Né? Se você não está convencido disso, você pode fazer explicitamente para o caso n igual a 13, aí você vai ver a tendência, né, mais claramente. Apesar das equações vão ficar com mais termos, né? Essa primeira equação com n igual a 3 vai ter 9 parcelas somadas. E aí você vai identificar os termos parecidos, em que o MIJ é igual a MJI. E vai ter que calcular o P1, P2 e P3. Né? No caso o n igual a 3 vai aparecer também o P3. E você vai ver que eles vão ter esta cara. Né? O P1 vai ser o M1, que é 1 ponto, mais M12, que é 2 pontos, mais M13, que é 3 pontos. Assim, a mesma coisa para o P2 e o P3. Então, esta daqui é a expressão para o momento generalizado de um sistema com n graus de liberdade. A ideia aqui, então, agora é pegar a expressão da Hamiltoniana, que a gente viu no último vídeo, que está aqui embaixo, colocar o PI como sendo esta soma completa aqui, ó. Trocar o PI por esta soma que a gente acabou de encontrar. Isso está feito aqui no próximo slide, né? Aqui está o PI, esta soma. Aqui está a Hamiltoniana, né? Então vou pegar esta primeira parcela aqui, que é esta soma de PI, QI ponto, e trocar o PI por esse bicho inteiro, né? Essa soma com MIJ, QJ ponto, QI ponto, tá? Eu estou pegando só esta primeira parte aqui para calcular, né? Somatório de PI, QI ponto. Vai me dar isso aqui, ó. A soma de I, soma de J, MJ, QI ponto, QJ ponto. Isso é igual a 2 vezes a energia cinética. Por quê? Ó? A energia cinética é 1/2 disso, né? 1/2 da soma dupla. Portanto, a soma dupla é 2 vezes a energia cinética. Tudo bem? Então, este primeiro termo aqui na Hamiltoniana, esta soma aqui, é igual a 2 vezes a energia cinética. Tá lá, ó. 2 vezes a energia cinética. E agora sim, né, vou pegar a Hamiltoniana, pegar 2 vezes a energia cinética, menos a Lagrangiana. A Lagrangiana é T menos V, então é 2T menos T menos V. 2T menos T é T, menos com menos dá mais V. A Hamiltoniana, então, eu concluo que ela é igual a T mais V, né? Então tá lá identificado, né? Eu tinha dito antes que a Hamiltoniana era uma nova grandeza, né, que se conserva, mas na verdade ela é simplesmente a energia total do sistema conservativo, né? Sistemas conservativos, a Hamiltoniana é identicamente igual à energia total cinética mais potencial, né? Que é uma constante do movimento, porque como a gente viu no slide 6, né, a taxa de variação da Hamiltoniana com o tempo é zero, ou seja, a Hamiltoniana se conserva. Tudo bem? O slide 6 é esse daqui, né? Para sistemas conservativos, em que a Lagrangiana não depende explicitamente do tempo, a Hamiltoniana é uma constante. E agora eu acabei de descobrir que essa constante é a energia total do seu sistema. Tá? Este, então, é o princípio da mecânica hamiltoniana. Tá? Nas próximas aulas, a gente vai ver como tratar esse problema do ponto de vista do Hamilton. Tudo bem? Então, era isso. Até a próxima, gente. Valeu!